Bom. Olá, Gerson Luiz aqui, 63 anos de idade, completados em 17 de março de 2025. Vou falar alguma coisa para minha nação brasileira. Em 84 eu conheci uma ideologia que deu uma guinada na minha vida, me deu um norte. Essa ideologia me mostrou o plano original de Deus para a humanidade e a quebra desse ideal sublime. Dentro dessa ideologia, eu devia passar por um curso fórmula de 7 anos e me capacitar para ser um homem melhorado, encontrar uma mulher melhorada e termos filhos melhorados, para mudar o curso da humanidade através da gente. No 5º ano, eu tive um acidente de percurso e acabei não estabelecendo esse ideal. Estabeleci famílias que não deram certo e hoje tenho meia dúzia de filhos que devem estar também pagando indenização, assim como eu pago a indenização dos meus pais que falharam. Eu acho que seguindo esse raciocínio a gente vai parar no casal primário que começou a família humana, a sociedade, a nação, o mundo todo, conhecidos como Adão e Eva. Adão e Eva. Dizem que eles falharam e por isso tiveram uma família prematura, uma sociedade prematura, um mundo prematuro no qual vivemos. E essa família tem uma história que foi narrada por Moisés, que ela ocorre no Jardim do Éden, onde eles comem de um fruto proibido e têm filhos prematuros, porque tiveram um menino chamado Caim, revoltado, e depois tiveram um menino chamado Abel, que dizem que era melhor. Só que no decorrer da história, Caim acaba matando Abel. Dizem que é por ciúme. Uns dizem que ele teve ciúme da mãe, porque não havia outra mulher no planeta, a não ser a mãe dele, Eva, e havia o Adão, Caim e Abel. 3 homens e uma mulher. Mais o mundo angelical, que é masculino. Lúcifer, Miguel, Rafael, Gabriel, só masculinidade, ou seja, só tinha um órgão feminino no planeta Terra e na eternidade, porque o mundo espiritual não tinha feminilidade, só masculinidade. E dizem que foi também ciúme dele, porque ele tinha atração pela mãe, e por isso, quando veio o outro filho, que era mais bonito que ele, mais querido, mais tudo, e ele viu que ia perder a vez se acaso o pai dele sofresse algum acidente, Adão, e aí matou o irmão para não ter concorrência. Só que a partir do momento que ele matou, a coisa mudou, porque até então Abel estava ali fisicamente, caminhando e tal, era um ser vivo. E quando ele mata, ele vê só um corpo inerte, e aquele espírito não estava mais ali dentro, mas ao mesmo tempo parecia estar em todos os lugares. Ele fica apavorado e foge para a terra de Nod e tal, vai lá, estabelece uma família com aqueles seres que não tinham espírito, grandão, tal, e dá o curso da humanidade. Só que no dilúvio, eles não estão na história, eles desaparecem, ou seja, a história do mal um dia vai desaparecer. Ok. Essa história de Caim e Abel, ela tomou um curso bíblico que você vai ver sempre o Caim e o Abel disputando. Jacó e Esaú. Quando chega na época de Jesus, é ele e João Batista. Sim, porque João Batista nasce primeiro que Jesus, ele seria o Caim. E Jesus nasce depois que o Abel. Os dois deveriam ter se unido para mudar o curso da história humana, mas não. Jesus era o primo pobre e João Batista o primo rico, filho do sumo sacerdote Zacarias, o único que entrava no templo, fazia as oferendas de incenso e tal, recebia o Espírito Santo, e casualmente dizem que Jesus é filho do Espírito Santo. Alguma coisa aconteceu entre Maria, Isabel e Zacarias, que ela acabou saindo e foi ter o filho lá na estrelaria. Devia ter nascido lá, junto com Zacarias, naquele poderio. Zacarias, na época, era como um papa hoje. Ele mandava e desmandava. Então, tem alguma coisa aí que dizem o censo, né, para crianças e tal, porque Herodes, tudo bem, também. Mas a verdade é, se Zacarias tivesse batido o pé e Maria ficasse lá dentro, Jesus teria nascido lá. Junto com João Batista se desenvolveriam e a história humana seria outra. Mas não foi assim. João acaba indo por outra via e tal, até perde a fé, porque ele batizou Jesus quando o Espírito Santo baixa e tal, feito um pombo.
E ele reconheceu que era o Messias. Mas depois da prisão, ele mandou os seus discípulos perguntar se Jesus era o Messias. Jesus falou, vai lá, fala para ele e tal. Aí vieram questionar ele, Jesus, se tu é o Messias, onde está o Elias que devia vir? Aí ele falou, eis que já veio, e se quereis dar crédito a ele. Apontou para quem? João Batista. Foram perguntar para João Batista se ele era o Elias. Ele falou que não. Ou seja, deixou Jesus como? Duvidoso. E aí, mais tarde, ele perde a cabeça, né? E Pedro toma o lugar dele, se torna o número 1. E com a chave que Pedro, deixa se estabelecer o cristianismo. Mas a verdade é que Jesus falou que de barriga de mulher não nasceu um mais poderoso que João. No entanto, no reino dos céus, o menor era maior do que ele, dizendo que João falhou. É difícil dizer que João Batista falhou, que Zacarias era o pai biológico de Jesus, né? Essas coisas todas porque assombram. Mas a verdade é, Caim e Abel continuaram. E continuaram e estão hoje vivos. Em forma do quê? Onde é que está o Caim? Onde é que está o Abel hoje? Está assim, ó. Caim, comunismo ateu. Abel, democracia. E o mundo está em conflito. Jesus sofreu 3 tentações por falha da humanidade. Assim como eu falhei, meus filhos estão pagando por aí, a humanidade falhou em não aceitar Jesus. O único que aceitou ele foi o ladrão. Da onde? Da direita ou da esquerda? Da direita. E hoje mesmo está lá comigo, está no reino do céu, e Jesus está à direita de Deus. Ou seja, parece que a direita sempre representa o Abel, a coisa boa, que é o deusismo. E é disso que eu faço parte. Eu me tornei um anticomunista por quê? Porque, segundo alguns, o anticristo já veio. E quem foi ele? Karl Marx, que arrastou uma terça parte da humanidade com ele, as estrelas do céu, que são os filhos, seres humanos. Porque matou espiritualmente o ser humano. Deus não existe. Se é que um dia ele existiu, ele já está morto e as igrejas são seu túmulo. Ou seja, dizia que a religião era o ópio do povo. Então são contra a religião. Hoje nós vivemos no Brasil o quê? Uma divisão entre a esquerda e a direita, entre Caim e Abel. Uns dizem que estão do lado de Deus, outros do lado do diabo e tal. Mas a verdade é que nós estamos vivendo o quê? A Terceira Guerra Mundial, que a princípio é ideológica, mas ela pode se tornar armada. E se tornar armada, o Brasil está do lado do quê? Nações do bem ou do mal? A Primeira Guerra Mundial simbolizou o quê? A primeira tentação de Jesus, que pagou em nível mundial. A segunda tentação de Jesus, em nível mundial. E a terceira? É a que estamos vivendo, a Terceira Guerra. É a terceira tentação de Jesus. Ela tem que ser ideológica. E se for ideológica, ela tem que culminar no quê? Na paz comum à humanidade. E é isso que eu estou fazendo aqui, agora, pedindo que se dê uma oportunidade da paz prevalecer. Hoje nós estamos sendo a nação no mundo que determina certas coisas. Por quê? Nas profecias de Dom Bosco, ele diz que esta seria a terra que manaria leite e mel. E dizem que este aqui é o celeiro do mundo em produção de alimento. Por quê? Porque o alimento é produzido onde tem água. E nós temos 13% da água potável do planeta Terra. O nosso aquífero Guarani, essa bacia hidrográfica gigante, que banha aqui 8 estados e tal, 4 países, ela pega a ponta dela aqui, ela vai ser disputada. Por quê? Porque há uma teoria científica de que vai haver uma escassez do líquido no planeta Terra. Esse ouro líquido, ele será disputado. Já tem nações querendo o país. Nações populosas como a China precisa dessa água, a Índia. Então, hoje nós estamos de um lado em que parece-me que o governo brasileiro está fazendo alianças com quem? Com a China, com a Rússia, com o Irã, Coreia do Norte. E essa galera toda aí, que teoricamente, nos confrontos globais, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, estiveram do lado das nações do eixo do mal. E nós estamos sendo posicionados assim. Eu estou fora, não quero isso, não quero entrar nesta guerra, eu quero outra guerra, a guerra da harmonia. Caim não devia ter matado Abel. Caim devia ter olhado para Abel e falado, aí Abel, você fez uma oferta e ela foi aceita. Eu fiz e não foi aceita. Você tem intimidade com o pai, me ajuda, eu sou teu irmão. Se ele fizesse isso, comoveria o coração do Abel, e o Abel provavelmente, que era bom, queria harmonia, ia ajudá-lo. Mas não, ele matou o Abel. Então hoje a democracia quer matar o comunismo quer matar a democracia. Eu acredito que a democracia, que é um mundo livre,
na qual eu posso ter minha opinião, e seja lá qual for, porque eu tenho livre-arbítrio, ninguém pode tocar no meu livre-arbítrio, nem mesmo o próprio Deus pode tocar, porque ele me criou eterno. Ele tem que me restaurar, me dar conhecimento para eu que faça reverência para ele, mas ele não pode taxar que eu faço isso ou aquilo, aquele outro, não. Ele estabelece uma providência para que a minha mente original, na qual ele habita com a consciência e trabalha o meu nível de sim, de não, de certo e de errado, ela funcione de uma forma coerente, harmoniosa. E é isso que eu quero. Hoje o Brasil está polvoroso. Está acontecendo o quê? Uns querem engolir os outros. Estão insatisfeitos com a política, com a economia dentro dela, com a tecnologia, com a ciência. Essa guerra global. É de um lado Trump e do outro lado o líder chinês. Antes seria a Rússia, mas agora é a China. Por quê? É milenar. Vamos nos tornar colônia do quê? Da China ou dos Estados Unidos? Não, não queremos ser colônia de nenhum dos dois. Mas a tendência pelos documentos assinados é ser da China. O rompimento com os Estados Unidos agora é ser da China. Eu não quero isso, eu quero harmonia. Então, eu sei o que é a ideologia marxista-leninista. Eu sei como se trabalha, eu sei como está sendo implantado esse socialismo no Brasil. Eu estou fazendo parte disso. Mas eu quero que mude a coisa. Eu não quero que ela continue como está. Eu preciso de uma mudança. O Brasil precisa de uma mudança. E como seria essa mudança? Essa mudança hoje, ela teria que ser da seguinte maneira. Já que o estrategista está no poder, e ele tomou o poder através do conhecimento, da política, então a minha sugestão é que, ao invés dele ser o maior ladrão do mundo, que esse foi o título que deram ele, e ele não consegue ser o maior líder socialista como o ídolo dele, Fidel Castro, e agora quer ser nem o líder da China, eu não quero isto. Isto eu não quero. Eu quero outra coisa. Eu quero harmonia global. O que seria essa harmonia global? Já que ele é um estrategista e faz as coisas pela via dele, eu acho que ele devia usar o intelecto, superar um pouco o ressentimento, porque ficar 500 e poucos dias numa prisão não é fácil. Ele deve ter pago um preço muito alto. E ele está destilando alguma coisa nas parcerias dele que a nação brasileira não precisa pagar isto por um indivíduo. Então eu acho que devia mudar esse quadro e transformar em alguma coisa altruísta. Como se daria isso? Se daria isso por algumas vias. Eu acho que, de um lado, um grande líder, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e de outro lado, o grande líder, que é o Jair Bolsonaro. Há um conflito entre os dois. Esse conflito deles representa metade da população de um lado e metade de outro. O Brasil está nesse conflito. Vamos resolver isso como? Lula, chama o Bolsonaro e faz uma proposta para ele. Aí, tu é colado com quem? Tu é colado com o Donald Trump. Ele está taxando o Brasil em 50%. Nós vamos afundar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma harmonia entre os dois lados e mudar o cenário. Você está tendo, Lula, a oportunidade de mudar esse cenário agora e ir para a história como um cara diferente. Não o que está acontecendo. Diferente. O que você pode fazer? Chama o Bolsonaro e fala para ele, Bolsonaro, chega aí. Você é uma nação, você é patriota. Então vamos mudar essa questão do Brasil como está hoje dividida. Vamos unir essa nação como? Eu vou te dar um ministério, você pega esse ministério aí e vai lá, negocia com o Trump, né? Coloca os pontinhos lá porque ele vai te dar crédito. Vou zerar toda essa tua acusação que tem aí do 8 de janeiro e tal, porque você sabe dos bastidores como funciona. Então vou zerar tudo isso aí, junto com o Alexandre, que é meu, tem parceria comigo. E aí, em 2026, você volta para a política. Lá você vai disputar comigo. Só que eu botei o Brasil no lugar quando eu ajudei. Pode mandar o Paulo Guedes. Eu vou estar no lado do Haddad, do outro ministério com o Haddad aí. Vamos resolver a política da economia no Brasil. Nós vamos mudar isto. Por que nós vamos mudar isto? Porque a nação brasileira merece esta mudança e precisa dessa mudança.
Os brasileiros precisam se abraçar. Tem muitas famílias divididas, assim como a Coreia do Sul e Coreia do Norte deu no que deu, dividiu esse país no meio. O Brasil está sendo dividido. Qualquer hora tem aqueles camaradas lá que o Sul é meu país, que pegam São Paulo, um pedaço de Minas ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fazem outro país. De repente leva o Rio junto. E aí? Quem é que quer isso? Apresentar passaporte para um lado? Ninguém quer. Ninguém quer a Terceira Guerra Mundial armada. Então, vamos sentar à mesa redonda e bater aquele papo e tal. Talvez tomar uma água mineral, né, da fonte, né, porque ela lubrifica o organismo. E bora lá, trazer esse país para a paz. É isso que nós precisamos, ok? Tamo junto! Para aí, para aí!